Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Intimidade com o Verbo. Hoje, dia 2 de setembro, continuamos aí a nossa reflexão sobre o Evangelho do dia. E aí, uma proposta já para você buscar a sua Bíblia. Vamos aí fazer o exercício de ruminar a palavra, né? Nos aprofundar, de podermos a cada dia mais conhecer a palavra em profundidade. E no dia de hoje, nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, continuidade do dia de ontem, Mateus capítulo 25, versículos de 14 ao 30. Neste Evangelho, o Senhor vem trazer para nós uma parábola, a parábola dos talentos. A parábola que vem dizer que um administrador confiou aos seus servos alguns talentos. A um ele confiou 5, a outro confiou 2 e a outro ele confiou 1. Diz a palavra que foi confiado esses talentos conforme as habilidades de cada um deles. E nós temos aí neste evangelho 2 tipos de servo. O Senhor vem narrar para nós aquele servo, os 2 servos que se colocam ali a trazer frutos, que faz com que os dons deles se multipliquem. E tem um outro tipo de servo que enterra o talento. Ele prefere guardar o talento. E quando nós analisamos os 2 primeiros, né, que aí é uma referência a um tipo de servo que o Senhor traz, este servo, ele conhece o Senhor. Este servo, ele faz os frutos que o Senhor dá a ele, faz frutificar. Este servo, ele sabe aquilo que agrada, aquilo que o Senhor que confia a ele é capaz de receber em troca. Ele sabe a autoridade que ele tem sobre a vida dele. Então aquele servo, ele conhece o seu Senhor e ele sabe o que vai agradá-lo. E ele quer corresponder com o seu Senhor, com o seu administrador. E quando o Senhor reconhece ali, né, o administrador, o Senhor dele, né, já que ele é o servo, e aí a gente pode prefigurar aí a presença, né, de Jesus, ele vai trazer a alegria de ser correspondido, a alegria que ele sente de ver aquele servo dele dando frutos, fazendo com que os frutos se multipliquem. E fala que ele quer que o servo compartilhe da alegria dele. Ele fica muito feliz com aquilo. E por outro lado, o outro servo mau e preguiçoso. Um servo que está afastado do Senhor. Ele diz até, né? Ouvi dizer que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor é severo. E parece que se tem uma certa distância deste Senhor. Que ele não tem intimidade com ele não sabe de fato o que agrada. E com medo ele enterra o talento. E aí, refletindo hoje sobre este medo, me fez lembrar do medo de Adão e Eva. Tiveram medo e se esconderam. E esse servo, ele teve medo e enterrou o talento. E quem traz o medo ao nosso coração? O inimigo de Deus. O inimigo que faz com que nós fiquemos presos ao pecado, que fiquemos presos aos anseios do nosso próprio coração e não pensemos naquilo que é o desejo do coração de Deus muitas vezes. E aí nós vamos nos perdendo, vamos nos afastando. E aí não conseguimos dar frutos. E aí não conseguimos produzir os frutos necessários para a nossa vida e para a vida do outro que está também junto conosco. Quanto é importante nós estarmos próximos do Senhor, conhecer a vontade dEle, para que nós possamos dar frutos. E aí você pode me perguntar, mas eu não tenho talento nenhum, eu não tenho o que oferecer para Deus. Todos nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de servir. E o Senhor não pede muito para nós.
Ele vai exigir conforme as habilidades que nós temos. Lá no comecinho do Evangelho diz isso. Se nós temos a capacidade, muitas vezes, né, de corresponder com algo muito maior, Ele vai nos capacitar para isso. Se nós não conseguimos, muitas vezes, né, somos limitados por nossas fraquezas ou por nossa limitação até física, né, porque tem pessoas que podem estar doentes, ouvindo esta palavra e dizer, eu não tenho mais o que oferecer. Não, muitas vezes nós temos até a nossa dor a oferecer pelo sacrifício do outro, né, pelos padres, pela igreja, pela conversão dos pecadores, por aqueles que estão afastados de Deus. Olha aí, até na nossa enfermidade nós podemos estar a serviço, multiplicando os dons que Deus nos deu. Mas se nós tivermos esta intimidade com o Senhor, aí está o segredo para nós termos esta ousadia e até mesmo este olhar de que nós podemos sim oferecer a Deus os nossos talentos, que sejam mínimos, mas que nós podemos e nós temos esta capacidade, porque foi Ele quem nos deu, Ele que nos dá esta graça. E até mesmo este olhar de que nós podemos sim oferecer a Deus os nossos talentos, que sejam mínimos, mas que nós podemos e nós temos esta capacidade, porque foi Ele quem nos deu, Ele que nos dá esta graça. E eu quero fazer um convite a você neste dia, de refletir, de até mesmo anotar quais são os talentos que Deus te deu, quais são os dons e como você tem exercido estes dons. Você tem enterrado os seus dons? Ou você tem feito eles darem frutos? E não é fruto de, né, fazer crescer algo, não, mas muitas vezes de poder colocar a serviço, colocar à disposição de alguém que necessita. Vamos fazer esse exercício no dia de hoje? É o meu convite para você, é o convite de Deus para mim e para você neste dia. E aí, cada dia nós vamos entendendo a vontade de Deus, o desejo de Deus para o nosso coração. Amém? Então vamos juntos nesse momento fazer a nossa oração. Eu quero pedir, Senhor, para que Tu possas nos ajudar a cada dia reconhecer os dons, os talentos, as graças que o Senhor nos dá todos os dias e colocarmos, Senhor, o nosso coração à disposição de Ti. Vivendo esse tempo de intimidade contigo, de estar mais perto de Ti, nós podemos cada vez mais, Senhor, fazer com que esses dons possam crescer, possam dar frutos, possam alcançar outras vidas. Que o nosso coração não se feche, não se endureça e não tenha receio, Senhor. Que o Senhor possa nos dar a graça da confiança plena em Ti, da confiança de que é o Senhor quem tudo faz em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude também a desenterrar os dons que nós acabamos muitas vezes enterrando. Muitas vezes, Senhor, nós somos colocando debaixo do tapete ou muitas vezes escondendo, Senhor. Dai-nos a graça de trazer estes dons à tona, a serviço, a colocar-nos, Senhor, à disposição de Ti, pois só o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas habilidades, sabe das nossas capacidades. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos dá a graça de a cada dia buscarmos, Senhor, a Ti e de estarmos na Tua presença. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti. Bendito e adorado seja, Senhor. Amém. Amém. Compartilhe esse vídeo, que a gente possa aí fazer também este talento chegar ao coração de tantas pessoas, esta parábola dos talentos chegar a outras pessoas. Amém? Deus abençoe.